Bem-vindo ao Naval pelo Mundo, onde trazemos um pouco do dia a dia de um intercambista de engenharia naval até você. Se você gostaria de fazer um intercâmbio para a França algum dia da sua vida, então continua com a gente. E se você chegou de paraquedas nesse episódio, não esqueça de checar a parte 1. Olha, eu diria que as dificuldades maiores, assim, no início, foi em relação às pessoas, assim, porque o francês não é nem um pouco como brasileiro. A gente chega aqui e ele já tem os grupinhos formados, não é como a gente entrando na faculdade, e é muito difícil de ser incluído. Eles não fazem tanta questão assim, eles não são tão acolhedores como a gente é com eles no Brasil. Eu acho até que, tipo, uma das coisas que ajuda muito a gente no intercâmbio é a comunidade de estrangeiros. Porque a Insta recebe muito estrangeiro e, em geral, a gente mora tudo na residência no começo do ano e a gente acaba, tipo, se acolhendo muito porque as diferenças culturais acabam sendo parecidas. A gente, tipo, percebe semelhanças com os libaneses, tem uma garota egípcia, tem argentino, tem de tudo. Então, acaba que a gente se ajunta no sofrimento francês. Quando você chega aqui, os franceses só querem fazer festa no início, porque eles passam 2 ou 3 anos no prepar e eles falam que é o pior período da vida deles e em seguida eles só querem fazer festa, porque aqui, mesmo sendo difícil pra gente, pra eles é muito mais fácil do que foi no prepar. Então, tem festa todo dia no início, é assim mesmo, e é uma oportunidade de você se aproximar deles. Tipo, a faculdade, ela se esforça muito pra integrar todo mundo. A gente tem muito evento, tem matinê internacional, que é pra gente mostrar a nossa comida pra eles, a cultura pra eles. Tem muita associação, que é como se fossem as nossas equipes, equipe de competição, equipe de grupo de estudo. Equipe de dança, de teatro, de escalada, de construir barquinho, de fazer trilha, de cavalgar. Tudo, vários esportes, de tudo que você puder imaginar, eles têm aqui. Então é uma boa forma, se você tiver algum hobby, alguma coisa de lazer que você queira fazer, juntar um desses grupos é uma ótima forma de conhecer as pessoas e de aproveitar seu tempo aqui também. A melhor maneira de você praticar o francês é conversando com os franceses. Então, quanto mais você conversa com as pessoas, e eles ficam muito parecidos com o brasileiro quando eles bebem em festa. Então, esse é o momento de se aproximar deles. A gente costuma dizer que um francês bêbado é um brasileiro sóbrio. Exatamente. E até, tipo, quando tá só eu e o Gustavo, a gente... Na aula, assim, a gente faz muito mais barulho do que... Quer dizer, não na aula, vamos lá. Quando tá eu e o Gustavo no intervalo, a gente faz muito mais barulho do que um grupo de 5 franceses, porque eles são realmente muito quietinhos, assim, no dia a dia. Civilizados. E a gente não. Então essa com certeza é tipo a maior diferença cultural, assim. Eles se encontram na rua e não saem fazendo gritaria nem nada. Agora, em relação aos professores, a diferença que a gente vê, assim, primeiro, uma aula, ela não necessariamente tem o mesmo professor sempre. Tipo, por exemplo, a gente tem uma matéria, que é engenharia mecânica. A gente vai ter essa matéria com um professor e o Gustavo vai ter essa matéria com outro professor e a gente vai fazer a mesma prova no final. Eles dividem em pequenas turmas. O professor, ele não se apresenta quando ele chega na sala também. A gente não sabe o nome, não sabe nada do cara, assim. Geralmente ele vai lá, chega na hora que é pra chegar e vai embora na hora que é pra ir embora e dá aula dele no meio disso e acabou. Sim. Às vezes a matéria não dura o semestre inteiro, ela pode durar 2 meses, você faz a prova e acabou, depois começa outra matéria. É um pouco confuso, mas a escola cuida de tudo isso pra você. Você só abre seu calendário, vê lá onde você tem que ir, vai e faz o que tem que fazer, basicamente. Nesse sentido, eles são muito organizados, assim. Eles passam esse calendário um tempo antes de você chegar. E eles seguem esse calendário a ferro e fogo. Esse ano provavelmente foi um pouquinho mais diferente quando teve reconfinamento e etc. Mas, em geral, eles seguem muito a ferro e fogo. Por isso, até que os professores, eles são bem rígidos, assim, com o horário e com a matéria que eles têm que dar. Eles fazem de tudo pra dar a matéria no tempo que eles imaginaram pra dar. E também, não necessariamente, a gente tem P1, P2 e PF. Na real, é bem aleatório.
Em geral, a gente tem uma prova e um trabalho. É bem aleatório. Tem muito trabalho, e os trabalhos geralmente é o que salvam as nossas notas. Não necessariamente as matérias vão ter prova, mas a maioria delas tem sim. Então, geralmente a gente faz um trabalho, uma prova, às vezes tem trabalho de laboratório também, trabalho prático. Eu diria que, em geral, a gente tem 4 modalidades, que é a prova escrita, que é o CE, o BE, que é o trabalho prático, que vai te dar uma nota, o DM, que é um dever de casa, que você vai ser avaliado a partir de um trabalho que você entrega, e, por último, um TPs, que é um trabalho prático, mas que você trabalha como se fosse experimental, é um trabalho prático experimental. A gente faz essas provas até o final do período e, por exemplo, o nosso período no ano passado começou em setembro e ele foi até janeiro. Que aí todas as nossas provas, matérias, trabalhos, etc., entraram tudo nesse período. Só que o próximo período ele começou já na próxima semana de janeiro, a gente não teve uma semana de férias ali no meio. Então, depois do tempo dos professores conseguirem corrigir todas as provas e todas as notas serem lançadas, tem a semana de ratrapagem, que é como se fosse a nossa PF. Tipo, quem vai precisar fazer mais uma prova porque ficou com a nota abaixo da média, faz essa prova, só que ela é meses depois. Então, eu acho que isso é uma das diferenças, assim. Sim. E também as suas matérias, você não precisa passar em todas elas individualmente, elas são por blocos. Você não escolhe qual matéria você vai fazer. Tipo, você tem as matérias anuais que você precisa fazer, todas assim. Inclusive, se somar esporte, humanidades e línguas, a gente faz 10 matérias por período, por semestre. E elas são divididas em 4 blocos. Você precisa obter a média dentro dos 4 blocos, mas, por exemplo, o primeiro bloco que a gente tem, que é materiais, engenharia mecânica e mecânica dos fluidos. Se você obter 7 mais 13 mais 10... Errou feio. Por exemplo. Como a Ana estava dizendo, você não precisa passar em todas as matérias individualmente. A gente tem um bloco de matérias, por exemplo, um dos blocos é estabilidade do navio, engenharia mecânica e mecânica dos fluidos. Então, se você conseguir uma média geral nessas 3 matérias de 10 sobre 20, ou seja, metade, 50%, você passa nas 3 matérias. Você pode tirar 2 em uma matéria, 20 na outra e não sei, o que sobrar na outra. Se você conseguir tirar 10 de 20, você passa nas 3. Então, se você não passar no bloco, se você não conseguir validar o bloco, você pode escolher quais matérias você vai fazer a ratrapagem e essa nota substitui a sua nota anterior. E assim você consegue passar. A comida do restaurante é horrível. Os franceses, eles são muito saudáveis no geral, assim. É estranho porque, tipo, eles não gostam muito de refrigerante, eles comem muita salada, só que ao mesmo tempo eles comem muito macarrão, muito pão, muito queijo. Os almoços no restaurante aqui costumam ser bem equilibrados, assim. Mas é equilibrado no sentido de, tipo, tem tudo. Tem sempre uma carne, um macarrão, um arroz, tem o queijo que você pode pegar, salada, sobremesa, tem tudo. Ou se você quiser cozinhar em casa, tem praticamente todos os ingredientes que a gente precisa pra fazer qualquer comida aqui que a gente gosta. Tem até guaraná, né? Tem guaraná. Nos outros anos, a CAPES é quem paga a nossa passagem de avião e, em geral, todo mundo vem com 2 malas. Só que como esse ano a gente pagou do nosso próprio bolso, eu, pelo menos, resolvi pagar só uma bagagem e não pagar a bagagem extra. Então, é uma mala grande de 23 quilos. Não é muita coisa, mas eu achei super suficiente, assim. Teve gente que veio com mais coisa, com mais mala, mas eu acho que ao longo do seu intercâmbio você vai comprar mais coisa e é coisa volumosa, porque é roupa de frio e etc. E quanto mais você compra, mais você vai ter que levar de volta e mais difícil fica. Tipo, é impossível você viajar com mais de 3 malas, sabe? Sozinho.
se foi fácil de organizar, não foi porque eu acabei tendo que deixar muita coisa. Mas eu sempre pensava assim, eu sei que não vai fazer calor lá, então não adianta eu ficar levando roupa curta, roupa de verão, porque mesmo que faça, não é o mesmo calor que a gente sente no Rio de Janeiro, assim. Dá pra usar só uma roupa mais fresquinha, que já é suficiente. Qualquer coisa também dá pra comprar aqui. Que tem umas lojas que são tão baratas quanto no Brasil. Sim, eu acho que basicamente tudo você consegue comprar aqui. Eu também optei por trazer uma mala grande só, uma de mão e uma mochila também, como quase todo mundo faz, eu acho. E, honestamente, não sinto falta de nada que eu deixei lá, porque eu tenho certeza que eu vou voltar com muito mais mala. Então, eu não acho que vale a pena trazer mais do que isso. Trazer só o necessário tá ótimo. E também, assim, esse ano, como a gente veio bem na alta da pandemia, o euro tava bem alto, eu fiz questão de trazer muita coisa pra não precisar comprar, assim, por exemplo, material escolar, toalha, material de higiene, de limpeza e etc. Só que acabou que, tipo assim, a gente chega aqui e os nossos veteranos têm muita coisa pra dar pra gente. Hoje em dia eu tô com um bloco de folha porque os meninos estão indo embora, de volta pro Brasil. Até, tipo, outras coisas diversas, assim, também, que não tem como eles levarem de volta. Roupa de frio mesmo, teve um colega nosso que deixou uma mala de roupa de frio porque não cabia na bagagem. Cabide, luminária, garrafa de água, muita coisa. Então acaba que não vale muito a pena ficar trazendo muita coisa. Uma coisa muito importante, na França você precisa de receita médica para praticamente todos os medicamentos, e o mais importante para as meninas é o anticoncepcional, que no Brasil a gente não precisa. Então, uma das coisas importantes é trazer essa receita médica já do Brasil, que eles aceitam aqui, e trazer o seu próprio também para não precisar acabar comprando aqui. E aqui também não é muito barato o remédio, assim, eu achei bem mais caro que no Brasil. Dizem que quem usa lente de contato é bom trazer para todo o tempo que você estiver aqui, porque eu não sei como faz para comprar aqui, honestamente. E antialérgico também, que antialérgico pra gente não precisa de receita no Brasil, e aqui precisa. Então, geralmente as pessoas já trazem na bagagem, é uma das coisas mais importantes da bagagem, todos os seus documentos possíveis. Pra acabar não faltando nada. Certidão de nascimento, importantíssimo pra cá. E também, em geral, roupa de cama, em qualquer lugar que você for morar, qualquer quarto que você for alugar, eles já oferecem travesseiro, roupa de cama. Você não vai precisar trazer do Brasil, até porque as nossas roupas de cama nem são tão quentes quanto as deles também. Não vai nem adiantar. Bom, eu acho que, primeiramente, se esse é seu sonho, corre atrás, não deixa de vir. Se você tem condição de vir, se você consegue uma bolsa, se você pode pagar seus próprios meios, você não deixa de vir de verdade, porque é uma grande oportunidade. É um diploma que vai realmente acrescentar muito na sua vida. Você acaba aqui com um diploma de master, então você consegue quase sempre validar e fazer um doutorado depois, se você tiver interesse. Você consegue atuar na Europa inteira, se não no mundo inteiro. Seu diploma é muito mais reconhecido, pelo menos na Europa. Além disso, não deixa de viajar, aproveita muito o intercâmbio. A gente tem muitas férias aqui, as nossas férias são mais espaçadas. A gente tem uma semana em outubro, 2 semanas no Natal, férias de inverno, férias de primavera, tem várias férias assim, não deixe de aproveitar, mesmo se você tiver prova depois, se planeja antes, estude bastante, porque não é fácil, mas no final tudo dá certo. É o que eu ouvia quando cheguei aqui e o que eu tô dizendo agora também, no final dá tudo certo. A faculdade, ela não é fácil, assim, eu não sei nem comparar ela com a FRJ, na real, porque é um método de ensino muito diferente, os professores te deixam muito mais autônomo. Tem aula assim que a gente chega e o professor nem tá na sala de aula e o pessoal fica trabalhando durante 2 horas. É até diferente ver o modo como os franceses lidam com a aula aqui. É bem diferente, eu acho que a gente vai sair com um senso de engenharia e de projeto bem diferente do que a gente chegou. E é difícil, sabe? Tipo, é difícil você se acostumar e entrar no ritmo deles. Só que eu acho que uma dica muito importante, na verdade, é se apoiar nos veteranos. Porque, que nem eu tô falando, a gente tem uma comunidade internacional muito boa e a gente tem uma comunidade de brasileiros muito boa aqui, principalmente aqui na Insta. Só esse ano, viemos só nós 2 da FRJ, mas veio mais gente tanto da URGS, quanto da UFTM, quanto da UFPE. E de diferentes cursos. E a gente tem muito material de alunos que vieram, já tem 4 anos que vem gente da FRJ pra cá. Então a gente tem muito material, tipo a nossa estante virtual, versão papel mesmo, e caixas de papel. Bastante material. Bastante material. E bom, se realmente você quer vir pra França, estude francês. Começa desde que você entra na faculdade, se possível. Mas se você já estiver no meio e não tiver mais tempo, não pensa que não dá tempo. A Ana Clara é um exemplo disso. Estuda bastante, corre atrás, que no final dá certo.
Até mesmo, e se você tá com medo por conta do francês, estuda, porque a gente tem muitos casos de pessoal, assim, que também, como eu, não sabia que conseguiria vir, e aí fez 2 meses de aula intensiva e acabou passando no TCF com o B1, e assim, a gente chega com uma diferença, com uma dificuldade aqui, querendo ou não, assim, os primeiros meses são muito mais duros, eu imagino, assim, porque a gente chega, às vezes a gente não entende o que o professor tá falando, não entende, ainda mais esse ano que tá todo mundo usando máscara durante a aula, com aula online, tem que entender o cara falando em outra língua pelo computador, é uma matéria que você nem tá entendendo, não é uma coisa muito fácil. Mas a gente tem toda a ajuda da escola, a gente tem tanta aula de francês, que é obrigatória, assim, mas que é um prazer, a professora é um anjo. A gente tem a ajuda psicológica, a ajuda de currículo, a ajuda de vida mesmo, assim. Eles têm uma recepção muito boa com a gente. E os professores, eles são muito compreensivos nessa parte em específico, porque eu lembro até uma vez que eu fiz um trabalho, assim, bem no começo da faculdade, eu tava com muito medo, assim, de estar escrevendo bobeira em francês, e eu fui falar com o professor e ele me falou, tipo, não se preocupa, porque o que eu tô avaliando não é a língua francesa, é o seu conteúdo em matemática, então, tipo, nem se estressa. Então, tipo, vem com tudo, sabe? Não vem com medo, não. Vem com medo, mas vem. Vem com medo, mas vem.